Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, onde que convidamos todos para fazer parte dessa mesa. Agora é contigo, Cris. E essa mesa aqui que a gente fica muito feliz em receber hoje um irmão, um amigo, Dr. Galindo, que para nós é o Geraldo Galindo, né? Para muita gente é o doutor, mas para nós é o nosso irmão Geraldo Galindo, que ele é o esposo da Rosângela e o pai do Luca. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Cris. Obrigado, Felipe. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que é por isso que a gente se move. Nós se movemos por propósitos eternos. E estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse amor de Jesus é algo que enche o meu coração de alegria. Eu vinha para cá, né, na estrada, e esse dia de hoje eu dediquei realmente ao Senhor, a entender propósitos que existiam. Amém. E desde o primeiro contato que eu tive contigo, né, e a gente veio conversando, deu para perceber que a gente se move pelo Espírito. E estar aqui hoje eu creio que é um propósito de Deus. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. A gente fica feliz demais. Um tempo atrás o doutor falou, eu tô fazendo um tempo de consagração lá no meu recanto lá. Você quer ir lá? Eu falei, claro, vamos lá. Que horas o senhor faz? 4 da manhã. Eu falei, uau, só que isso é lá em Pissarras, é Pissarras, doutor? Verdade, né, foi interessante porque eu não fiz o convite para ninguém para estar lá comigo durante todo esse tempo. Né, e esse convite foi direcionado exclusivamente para ti. Então eu creio que é muito de a gente entender os propósitos do Senhor, né? E aí o Cris esteve lá comigo, né? Tivemos um tempo muito especial de oração, de consagração, e né, a gente se move realmente por isso, por propósito. É um lugar incrível, meu Senhor amado. Que lugar incrível aquele, doutor. Exato, foi algo assim que nasceu no coração de Deus. A gente entendeu, né, esse propósito de criar um espaço realmente para o Senhor, para que pessoas fossem abençoadas, né? Foi algo que, né, eu até hoje estava analisando e vendo aquilo que Deus me mostrou exatamente no sonho, nas revelações, naquilo que veio ao meu coração, está acontecendo e muito mais além. Muitas pessoas têm ido àquele local, têm sido batizadas lá. Foi um local que foi criado com propósito cristão. Eu recebo muitos contatos de pessoas que querem fazer eventos lá, querem fazer alguns outros tipos de trabalhos que não estão relacionados ao propósito cristão. Eu sempre digo às pessoas, né, a gente teve muita proposta para ganhar muito dinheiro financeiramente lá, mas não. Eu e a minha esposa sentamos no nosso coração que aquele local era um local consagrado ao Senhor, né, e que aquilo vai seguir, né, até como o Senhor quiser, para que, né, gerações sejam abençoadas aí do Senhor. É lindo quando a gente vê isso acontecer. E é um lugar lindo. Meu Senhor amado, aquilo lá é o paraíso. Ele não construiu um quarto de oração, né? Ele construiu um ambiente inteiro de oração. E é legal, assim, sabe, Cris? Porque quando a gente vê que é realmente a presença de Deus, é algo diferente. Porque além de Deus ter usado muitas pessoas para confirmar esse propósito que existia no nosso coração, no meio da minha esposa, eu tive alguns sonhos que foram muito marcantes. E um dos sonhos, eu estava naquele local antes de acontecer realmente tudo, e eu olhava sentado e observava que do terreno onde foi construído, e as etapas estão seguindo passo a passo lá, brotava uma fonte de água que jorrava, e era uma fonte de água que não parava. E eu lembro que eu olhava e dizia assim, meu Deus, mas essa água não para de jorrar. E a gente, né, entendendo a água é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é o fluxo do Espírito que está sempre presente. E isso marca muito. As pessoas todas que passam por lá, elas dizem, que local de paz, aqui é diferente. E é diferente quando a gente consagra algo ao Senhor. Isso marca realmente. A presença de Cristo, ela é marcante. É verdade. Doutor, a gente sempre faz a mesma pergunta para todo mundo. A pergunta de start é, como começou sua vida cristã? Como foi o seu encontro com o Senhor? Se o senhor quiser contar um pouco da parte anterior do seu encontro, o que o senhor poderia falar para a gente? Legal. Eu sempre digo assim, né? Esse dia eu vi uma expressão que alguém falando assim, eu não tenho nenhum pedigree gospel. E realmente eu não tenho nenhuma descendência, nenhuma raiz de alguém da minha família que apresentou Jesus para mim. Eu cresci dentro de um lar fantástico, um pai, uma mãe, pessoas de caráter, pessoas respeitadas diante da sociedade. Meu pai é aqui de Itajaí, é médico também, uma família de médicos. E eu sempre cresci dentro de um lar muito bem estruturado financeiramente, eu sempre tive todas as oportunidades, mas Jesus para mim sempre foi um vazio. Eu nunca tive uma referência por parte de Cristo, por parte dos meus pais. Então passei a minha adolescência, a minha infância,
Todos esses períodos eu sempre tive grandes oportunidades, nunca faltou nada dentro da minha casa e dentro do meu lar, nunca faltou o alimento, nunca faltou o vestimento, nunca faltou uma palavra de carinho, de conforto, de encorajamento e proteção por parte dos pais, mas eu cresci carente de Jesus. Eu nunca tive uma referência, eu nunca vi meu pai falando de Jesus para mim. Meu pai perdeu o pai dele muito cedo, logo aos 4 anos de idade, ele nunca teve uma referência por parte do pai. E por não ter tido essa referência por parte de pai, por mais que eles tivessem proporcionado tudo, aquilo que um jovem necessitava, enfim, tudo aquilo que eu estava recebendo, faltava Jesus. E realmente, durante a faculdade, eu encontrei a minha esposa, hoje a Rosângela, nós nos conhecemos na faculdade, e na faculdade ela apresentou Jesus para mim. E lá, né, eu conheci a Cristo, eu comecei a abrir realmente o meu coração. Eu sempre digo assim que Deus, eu carrego um versículo comigo, que está em Provérbios 16:9, que diz que o coração do homem propõe os seus caminhos, mas é Deus quem dirige os nossos passos. E eu sempre digo assim, a minha esposa sempre diz que eu nunca criei nenhuma objeção ao amor de Cristo Jesus. A partir do momento que eu conheci a Ele, eu realmente abri o meu coração, e aquilo que eu tenho carregado comigo hoje é isso, um coração disposto a servir. A gente tem lá na nossa clínica a nossa equipe de trabalho, a equipe que trabalha diretamente comigo, nós somos em 6 pessoas. E todos os meses do ano, deste ano, nós declaramos uma frase, todos os meses, começamos em janeiro, declaramos todos os dias no mês de janeiro uma frase, e agora estamos no mês de dezembro, e a frase desse mês é exatamente essa, um coração disposto a servir ao Pai. Então, eu acho que é isso que Cristo olha para mim, olha para nós, esse nosso coração, o quanto que a gente está disposto a realmente viver os propósitos dele aqui na Terra. E isso com que idade foi, doutor, sua entrega? Isso, eu hoje estou com 45 anos, eu estava com 21 anos de idade, então já vão aí para 24 anos de idade que eu conheci Jesus. Eu fui batizado nas águas aqui na cidade de Itajaí, e durante 5 anos eu passei pelo meu processo de conversão. Foram 5 anos em que a minha esposa orou por mim, ela fez alguns propósitos de oração. Nós tivemos um início muito difícil, porque eu nunca tive uma referência por parte de pai a respeito de Jesus. As coisas de Cristo para mim eram sempre muito superficiais. Era Cristo, era Jesus, a cruz, mas eu nunca cresci tendo o hábito de, diante de momentos difíceis, de dificuldade, das minhas angústias, das minhas dores, dos traumas que eu carregava ao longo de toda a minha vida, eu nunca tive o hábito de apresentar a Deus. Eu carregava comigo uma máscara, em que as pessoas achavam que eu era feliz, mas no fundo eu tinha muitos complexos de inferioridade, de rejeição. Eu sempre ouvi muitas coisas de comparações dos meus pais dentro de casa, dentro do lar, e aquilo me fechava muito, aquilo me machucou muito, e eu comecei a procurar justamente algo que satisfizesse esse vazio, essa angústia, esse sofrimento. E durante muitos anos me envolvi com relacionamentos errados, pessoas erradas, álcool, prostituição, enfim, tudo aquilo que eu tentava satisfazer e buscar preencher aquela falsa felicidade que eu tinha. E daí na faculdade eu conheci a Rosângela, e a Rosângela assim é um coração gigante, minha esposa, ela fala de Jesus para todas as pessoas, ela fala do amor de Cristo, ela é uma evangelista nata. E aí nós começamos a nos conhecer durante a faculdade, ela me levou à igreja, eu conheci Jesus, e durante 5 anos ela orou, fez alguns propósitos de oração para que eu realmente me arrependesse, tivesse um encontro real com Deus, abandonasse realmente aquela minha vida de pecado, permitisse com que Cristo realmente me curasse, eu entendesse a paternidade dele sobre a minha vida, para que a gente pudesse estar desfrutando hoje de tudo isso. A nossa história passa muito por todas as etapas daquilo que muitos casais vivem hoje. Eles se aproximam, eles se conhecem, eles iniciam um relacionamento, mas eles não permitem com que Cristo Jesus realmente os cure e realmente conduza o relacionamento e o casamento. Nós iniciamos um casamento errado, eu
né? Simplesmente saí, abandonei a casa dos meus pais e fui morar com ela. Iniciamos uma vida e um relacionamento em pecado, não nos casamos, vivemos muito tempo na fornicação, no pecado de fornicação. Tivemos muitos machucados e muitas feridas que foram sendo causados ao longo de todos esses anos. E depois de muitas tentativas e a minha esposa orar por mim, ela fez um propósito de 30 dias de oração. Porque ela sofria muito, ela sofria muitas vezes calada, ela sofria muitas vezes sozinha, mas ela sempre carregava uma palavra diante de Deus, né, que ela deveria orar pela família dela. E ela buscou, ela se santificou, ela fez um propósito de 30 dias de oração. Ela procurou o nosso pastor, ela disse: pastor, eu preciso da ajuda de vocês. O nosso pastor e a nossa pastora na época disseram: não, nós vamos ajudar você. Mas, Rosângela, primeiro nós vamos fazer um propósito de oração de 30 dias. Nesses 30 dias, ou Deus muda o Geraldo, ou Deus afasta ele da tua vida. E aí ele disse assim: ou Deus mata ele. E aí a Rosângela hoje confidencia para mim que o desejo dela era que eu partisse, porque por mais que ela tentasse, o lado humano de sofrimento, de dor, de dificuldade, de brigas e discussões, de desentendimentos, era aquilo que, né, se manifestava todos os dias da nossa vida. Mas ela acreditou naquela palavra, ela entrou naquele propósito de oração, e durante 30 dias ela orou, e no 29º dia desse propósito de oração, Deus realmente me pegou. E durante uma discussão que nós tivemos, eu falei para ela: Rosângela, eu queria que tu me ajudasses. Ela não me falou desse propósito dela de oração, mas eu queria que eu e você juntos fizéssemos um propósito de oração de 60 dias. Eu lancei esse desafio para ela. E eu creio que Deus vai mudar a história da nossa vida. Eu lembro até hoje, era um sábado à tarde, ano de 2007, né, final de setembro de 2007. Ela estava, né, no quarto chorando muito, triste, né, em virtude das brigas, das discussões, dos entendimentos. E eu lancei essa palavra. E eu lembro que quando eu comecei esse meu propósito de oração, eu não tinha o hábito de conversar com Deus. Eu, durante 5 anos ao longo da minha caminhada, eu sempre acreditei em Jesus, eu aceitei a Ele como meu Salvador, mas eu não abandonei a minha velha vida de pecado. Eu continuei a praticar as mesmas coisas que eu carregava ao longo daqueles anos. Eu nunca abri realmente o meu coração para Deus, eu nunca rasguei realmente o meu coração para Ele, apresentando a Ele todas as minhas dores. E eu lembro que nesses 60 dias eu comecei a conversar com Deus de uma forma muito simples. Eu fechava a porta do meu quarto, eu dobrava o meu joelho, eu ganhei uma Bíblia de um pastor, muito amigo, e esse pastor, ele disse assim: Geraldo, sabe o que tu faz? Tu lê o livro de Provérbios, 1 capítulo por dia. E eu lembro que nesse propósito dos 60 dias meu de oração, eu lia 1 capítulo do livro de Provérbios por dia. E eu lembro que aquilo começou a mexer muito comigo. Aquela sabedoria, aquelas palavras. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, eu chorava muito. E eu comecei verdadeiramente a me arrepender daquilo que eu tinha feito. Eu comecei a apresentar para Deus quem eu realmente era, o Geraldo sem máscaras, todas as minhas frustrações, os complexos que eu tinha, as pessoas que eu tinha ferido, as pessoas que eu tinha magoado, tudo aquilo que eu havia praticado e coisas que só eu e Deus sabiam da história da minha vida que eu carregava, eu comecei a apresentar para Deus. E eu lembro que Deus começou a colocar dentro do meu coração um arrependimento muito grande, e aquilo era muito doído. Eu sofria muito. Eu lembro que eu chorava muito, eu chegava para Rosângela e dizia assim: Rosângela, tu me perdoa. Tu me perdoasse, Rosângela. Eu queria que ela falasse a todo momento que ela havia me perdoado. Realmente o arrependimento, quando ele é sincero e quando ele é verdadeiro, ele gera dor, ele gera mudança, ele gera uma conversão verdadeiramente de vida. Eu lembro de alguns momentos eu com ela nas celebrações na igreja, e ela olhava para mim, eu dizia, chamava, pedia perdão, Rosângela, me perdoa, dizia assim: Geraldo, para de me pedir perdão, eu já te perdoei. Mas eu precisava ouvir aquilo. E eu lembro que nesses 60 dias eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a apresentar para Deus, eu comecei a realmente falar quem que eu realmente era e o que eu precisava. E eu me lembro que nesses 60 dias Deus colocou dentro do meu coração um desejo muito grande de buscá-lo. Mas não foi simples, não foi fácil. Eu sempre digo para as pessoas que esses 5 anos em que eu brinquei com Deus, 5 anos aos quais eu, conhecendo a verdade dele, mas não realmente me arrependendo e tendo uma conversão e mudança de vida, fizeram com que Deus me colocasse realmente em um local para que eu entendesse
o que era a oportunidade e a chance que ele estava dando para que eu mudasse completamente a minha vida. Eu lembro que nesses 60 dias foram dias de muita dificuldade. Eu lembro que quando eu ia trabalhar de manhã cedo, eu não tinha força para trabalhar. E aí eu pensava, Senhor, mas agora que eu estou buscando a Ti, por que está esse sentimento dentro do meu coração de não querer ir trabalhar? Eu lembro que eu não conseguia dormir. E eu lembro que eu acordava nas madrugadas, eu dobrava os meus joelhos e eu ia conversar com Deus. E eu me lembro que nesses 60 dias Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo. E um dos momentos em que Deus falou comigo, Deus disse assim, Geraldo, eu vou te dar tudo aquilo que tu quiseres. Mas nunca te esqueças de não sair da minha presença. E eu lembro que veio um versículo para mim, eu lembro naquelas madrugadas em que, eu não recordo agora, mas é do livro de Deuteronômio, em que diz assim, e te lembrarás pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiará pelo deserto por esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para ver o que está no teu coração, se tu vais guardar os mandamentos dele ou não. E eu me lembro que nesses 60 dias eu permaneci com uma angústia dentro do meu coração. E eu achava que eu estava com depressão. Eu dizendo, meu Deus, eu preciso tomar um remédio, conhecendo a medicina, mas não pode, eu estava bem, estava tudo tão lindo, estava tudo tão maravilhoso. E agora eu com esse sentimento, o que é essa tristeza, o que é essa dor, o que é esse sentimento novo que eu estou sentindo? Mas era Deus sondando o meu coração, era Deus mostrando para mim qual era o caminho, o que eu precisava buscar, aonde que eu precisava mergulhar. E a necessidade de Deus era tão grande, sabe, Cris e Felipe, com relação à minha vida e aquilo que Ele quer nos dar e nos apresentar, que foi muito rápido, assim. A minha conversão foi realmente, nesse momento, uma conversão genuína e verdadeira. Eu realmente abandonei a minha vida de pecado, eu renunciei às amizades, eu renunciei os relacionamentos profanos, eu renunciei tudo aquilo que me afastava dele, e eu mergulhei verdadeiramente na palavra, e num relacionamento e numa intimidade com Deus, sem conhecer a Ele, sem conhecer a palavra, mas realmente com o coração rasgado, contrito e querendo receber o amor do Pai. E o Pai, quando vê um filho com o coração arrebentado, contrito, quebrantado, Ele não vai rejeitar. E é por isso que a gente está aqui 24 anos depois para falar desse amor dele que vai continuar nas nossas vidas. Uau. Quando o senhor falava, eu lembrei de um dia em que a gente estava com o apóstolo Gustavo Lara, e o apóstolo disse que essa tristeza que muitas vezes quem gera em nós é o próprio Espírito, por ele nos mostrar como nós estamos por dentro e como o que ele sente diante o nosso vazio, a nossa falta de propósito. E quando ele começou a ministrar, isso foi algo, quando o senhor falava, era a mesma coisa que me veio à memória, do vazio que é causado pelo próprio Espírito, dizendo, olha, se eu não tiver, olha, se quando você me conhecer e você me deixar, se acontecer alguma situação. Então eu me lembrei disso, assim, foi bem, bem clara a mesma situação que ele falava, que ele ministrou lá em Brusque pra gente aquela vez. Foi algo muito forte. E na vida cristã, doutor, 24 anos, existiu algum momento da sua vida em que o senhor disse, olha, que também a gente faz essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas não conseguem suportar no momento da dor e dizem, olha, não tem como, eu acho que agora acabou, não tenho mais o que fazer. Existiu algum momento que o Dr. Galendo disse, olha, acho que acabou para mim, não tenho o que fazer? Sim, Cris, isso aconteceu e é interessante porque Deus ele nos conhece profundamente e sabe aonde exatamente Ele vai nos trazer cada vez mais para próximo dEle e nos levar para viver níveis maiores de intimidade nele e em relacionamento com Ele. E é interessante porque mais ou menos 2 anos atrás eu passei por um quadro de depressão e eu nunca imaginava como médico, como cristão, servindo a Deus, muitas vezes ajudando pessoas, aconselhando pessoas, seja com um conselho dentro da palavra, com um medicamento ou com uma ajuda e um suporte emocional, psicológico. Eu sempre achei como médico, e os médicos, aqueles que lidam com a saúde humana, eles sempre acabam tendo muito controle na sua mão. E eu sempre cresci comigo
e Deus precisou quebrar dentro do meu coração algo que se chama o orgulho e a autossuficiência. E em alguns momentos da minha vida, Deus tratou comigo e trabalhou exatamente nestas áreas, das formas aos quais Ele sabia que o meu coração se voltaria para Ele, para eu me render e aprender o caminho que eu deveria seguir. E 2 anos atrás, no maior auge meu profissional, de trabalho, até eu achando de intimidade com Deus que eu estava, de repente eu me deparo com um quadro de depressão. Eu fiz um quadro depressivo em virtude do estresse e do esgotamento profissional. Estava tudo muito bem, os sonhos acontecendo, a carreira profissional transbordando. Hoje eu atuo na área de cirurgia capilar exclusivamente. Eram muitas cirurgias, 2 cirurgias por dia. Nós chegamos a fazer 39 cirurgias por mês. E algo que eu projetava dentro do meu coração, 3 equipes cirúrgicas. Cheguei a operar um dia com toda a minha equipe, 3 pacientes em um dia. E quando eu cheguei após esse final desse dia de 3 cirurgias, começando logo cedo, 3h30, 4 horas da manhã, e chegando em casa lá pelas 7, 8 horas da noite, eu cheguei naquele dia e pensei assim, meu Deus, se eu continuar nesse ritmo aqui, eu não vou suportar. E por mais que a minha vida estivesse sempre pautada no Senhor, eu mantivesse a minha fidelidade, a minha vida de comunhão, trabalhando, servindo ao Senhor, eu realmente esqueci. E o Senhor precisou tratar comigo, me parar um certo tempo para eu realinhar os propósitos ao qual Ele tinha para a minha vida. Quando Ele falou para mim, naqueles anos atrás, que nunca iria faltar nada, Ele mostrou para mim que eu ia precisar ficar diante da presença dEle em todo o tempo. Eu não me afastei da presença do Senhor, mas eu deixei com que outras prioridades se tornassem maior. Eu deixei com que a distração começasse a tomar conta um pouco. Tudo aquilo que os meus olhos conseguiram agora contemplar e enxergar de possibilidades de crescimento, eu me aprofundei em uma intensidade maior nesse ponto e me distraí com aquilo que eu realmente precisava estar focando. Então foi uma experiência pessoal minha com Deus, em que dentro desse esgotamento, excesso de trabalho, noites mal dormidas, alimentação errada, falta de atividade física e esse estresse constante e contínuo me levaram a esse quadro. E aí foi nesse quadro depressivo em que eu parei, eu reorganizei a minha vida, eu reorganizei as minhas agendas, eu reorganizei a minha casa, a minha vida emocional. E a partir desse momento foi o momento em que Deus gerou mais intimidade comigo. Eu digo hoje que o fato de Deus ter permitido com que o meu orgulho, eu achar que eu tinha sempre o controle de tudo, que eu era autossuficiente e que eu podia organizar tudo, as minhas agendas e demandas, que estava tudo na minha mão, Deus me mostrou, olha, isso não é nada para ti. Eu vou continuar te abençoando, eu vou continuar te prosperando, mas eu quero que tu fiques aqui, ó, em uma intimidade maior comigo. A dependência nele, né? Exatamente. E porque eu sempre fui assim, eu achei sempre assim, Deus me quebrou muito nessa área da autossuficiência. Porque eu sempre achei, se eu estudasse para uma prova, eu passaria. Se eu fizesse um concurso, eu passaria. E teve interessante porque a prova que eu mais queria passar era a prova de título em dermatologista, ano de 2016. E eu lembro que eu estudei muito para essa prova. Eu me dediquei, eu me esforcei, eu tive assim, um empenho gigante. Eu achei, eu vou passar. Eu estudei, eu vou passar. Meses antes, Deus me dá um sonho, que eu não passaria por uma questão. E eu fui para São Paulo fazer um curso preparatório 1 semana antes dessa prova. Quando eu chego no curso preparatório, eu me deparo com 2 amigos que iriam passar toda essa 1 semana comigo. E eu levei na minha mala, na época, roupas, muitas apostilas, materiais para estudo. E na época eu não levei a minha Bíblia, porque eu pensei, não. Naquela época nós já tínhamos a tecnologia, celular, tranquilo. A Bíblia que eu chorava, que eu me debruçava, que eu me derramava na presença do Senhor, a mesma Bíblia, que eu chorei muito na presença dele, eu pensei, não, levei todos os materiais, a Bíblia é tranquilo, está dentro do meu coração, está no dispositivo móvel, tranquilo. Eu chego em São Paulo, domingo à noite, meus 2 amigos, cada um vai para o seu quarto, prepara as suas coisas ali, enfim. Um dos meus amigos, que não conhecia Jesus,
profundamente, chega para mim e diz assim: olha aqui, Geraldo, o que eu trouxe para nós estudarmos? E pega uma Bíblia de todo tamanho e mostra para mim. Aquele ali foi o meu primeiro impacto. Tudo bem, fomos para o primeiro dia do curso, segunda-feira. Estamos estudando até 10 horas da noite, 10h30. De repente bate alguém no meu quarto. O Eduardo de Criciúma, fala até o nome dele, porque é lindo o testemunho dele. Dermatologista, cirurgião capilar hoje. E quando eu chego, ele chega no meu quarto, na verdade, o Eduardo vem com a Bíblia na mão e diz assim: ô Geraldo, eu estudando tudo aquilo que era prova, material, explica uma passagem da Bíblia para mim. Naquele momento ali eu disse: Senhor, eu entendi o porquê que eu estou aqui em São Paulo e o porquê que nós vamos passar essa semana aqui. Naquele momento ali eu fiz um propósito com o Eduardo. Eu disse: Eduardo, nós vamos ler 31 dias o livro de Provérbios. Todos os dias nós vamos ler aqui durante essa uma semana, mas você continue na sua casa quando nós saímos daqui. Naquela uma semana o Eduardo lia o livro de Provérbios, eu fazia um comentário, nós fazíamos uma oração, juntamente com um outro amigo de Brusque, dermatologista, e ali nós passamos uma semana. Todos os dias de manhã eu botava uma canção, todos os dias de manhã eu botava um louvor. E tinha um outro amigo nosso, que também não conhecia profundamente a Cristo e a Jesus, que ele botava uma música motivacional, e botava do Rock Balboa, e despertava com aquela energia, com aquela empolgação. E muitas vezes ele até dizia assim: pô, mas esses crentes aí são folgados, né? Eles estão querendo dominar aqui o espaço, eles estão querendo contagiar. Mas eu lembro que quando eu fui embora, no final daquela uma semana, no outro domingo, estava tocando aquela música do Juliano Som, que diz assim: e vai valer a pena. E eu lembro que quando eu olhei pro Eduardo especificamente, eu disse assim: Eduardo, vai valer a pena. E lancei aquela palavra ali diante de Deus, juntamente com ele e comigo. Cada um foi para sua casa, nós estudamos, fomos fazer a prova de título de dermatologista, a prova mais importante para mim, Cris e Felipe. E aí, quando eu estava diante da prova, fazendo a prova, eu tive uma crise de ansiedade fazendo a prova. Fiquei nervoso. Aquele todo autocontrole que eu sempre tive fazendo todas as provas, eu pedi para ir no banheiro. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo comigo aqui? Por que eu estou sentindo isso, Senhor? Acalma o meu coração. Voltei para fazer a prova, fiz a prova correndo para terminar logo, para ir embora. Fomos cada um para suas casas. Saiu o resultado da prova, não passei por uma questão. Na sequência, o Eduardo me liga: Geraldo, eu passei na prova, cara, agora eu vou para a prova seguinte, eu vou agora para a prova oral, vou para a prova prática, eu passei. Eu disse: cara, glória a Deus. Todo dia ele me mandava o livro de Provérbios. Agora ele estava estudando dermatologia e eu estudando Provérbios, e ele estudando Provérbios também. Cada um na sua casa. Eu não passei, ele mandava tudo escrito. Enfim, o Eduardo foi fazer a prova prática, fez a prova teórica, passou. Deus abençoou ele conseguiu passar na prova. E uma das frases que ele falou, ele disse assim: Geraldo, eu estava muito nervoso naquela prova aquele dia. A prova prática para mim foi um desafio muito grande, mas eu estava dentro de uma sala aguardando o meu horário e a todo momento eu falava para Deus, olha só, o coração dele, o que é importante, a nossa confiança e coragem na presença de Deus. Ele dizia assim: Senhor, obrigado por este momento. Senhor, obrigado por este momento. E resumindo para vocês, o Eduardo foi aprovado. Meses depois eu recebo uma ligação do Eduardo. O Eduardo disse assim: ô Geraldo, eu queria te dizer que eu estou indo para Balneário esse final de semana. Eu queria saber se tu vai estar por aí. E tem uma outra novidade que eu queria contar para ti. Eu estou indo para Balneário agora com os meus novos amigos em Cristo Jesus. O Eduardo havia descido as águas. O Eduardo havia levado toda a família dele para servir a Jesus. O Eduardo veio a um evento que estava tendo na Igreja Mevan, aqui em Itajaí. E hoje o Eduardo trabalha na igreja, serve ao Senhor, prega a palavra do Senhor, leva o amor de Cristo Jesus. E o Eduardo veio aprender depois transplante capilar comigo. Olha como é lindo. Eu recebi, depois eu doei, ele ganhou toda a família dele para Jesus. E aí no outro ano eu fui
com a Bíblia, com o propósito, com o mesmo amigo, outro que não havia passado, fizemos o mesmo propósito de oração todos os dias. Eu cheguei na prova calmo, tranquilo. Antes de começar a prova, eu fui nos monitores de sala, eu disse, eu posso fazer uma oração? Eu precisava daquela oração ali naquele momento. Se eu olhasse e visse alguém, algum amigo de oração, alguém que eu compartilho, né, e conheço a intimidade, eu ia pedir uma oração para mim, mas eu disse, Senhor, eu vou fazer essa oração porque eu sei que tu vais nos encher aqui e que tem muita gente que vai precisar desse momento. E eles autorizaram, eu, na frente de vários médicos que eu nem conhecia, de várias partes do Brasil, falei, olha, eu respeito esse momento de cada um de nós aqui, mas eu queria dizer que eu creio que Jesus está aqui e eu queria que ele nos abençoasse para que a gente alcançasse esse objetivo e essa proposta que a gente tem. Terminei aquela oração, uma menina, né, eu lembro de Cuiabá, começou a conversar sobre Jesus, queria saber de Jesus. Enfim, fiz a prova, foi a prova mais tranquila da minha vida. Fiz a prova tranquilo, fui para a prova oral, foi muito difícil. Dentro da prova oral eu lembrava e eu dizia, Senhor, obrigado por este momento. Obrigado por esse momento. Fiz a prova, passei, mas Deus arrancou do meu coração todo orgulho, todo sentimento que eu achasse que eu era capaz o suficiente e que eu achasse que isso ia mudar qualquer coisa na minha vida, porque é Ele quem faz, a glória tem que ser para Ele. E eu entendi, mais uma vez, que tudo aquilo que a gente faz aqui nessa vida, tudo aquilo que a gente aliança aqui como um propósito terreno, se não tiver um propósito espiritual por trás disso, no final vai levar à frustração, vai levar a sentimentos que não provém do Pai. Então, quando a gente entende o verdadeiro propósito, né, Ele nos dá tudo. Benção. E para as pessoas que nos assistem agora e que vai nos assistir futuramente também, como que é viver nessa dependência? Porque às vezes recebeu um diagnóstico ruim, às vezes recebeu uma notícia ruim, às vezes está passando por um processo talvez até devastador. E como que é permanecer e não viver nessa frustração e também não viver na distração e viver convicto, quem é esse Senhor? Exatamente. Como é que é isso, doutor? Isso, eu vou compartilhar uma experiência minha, porque eu acho que é isso que a gente tem que passar, né? Aquilo que Cristo gerou em nós e a partir disso, né, o Senhor vai ministrando a cura. Uma experiência minha pessoal, eu sempre fui um homem que por mais que eu lidasse com a saúde das pessoas, a medicina, dentro do meu coração sempre existia um medo com relação a doenças e enfermidades. E eu achava que por fazer medicina e ter o controle nas mãos, e conhecer a doença, isso nunca iria me abalar. Só que ao longo dos anos eu percebi que eu permiti com que o medo dominasse o meu coração. A dúvida diante de uma situação adversa dominasse o meu coração. E eu já vou chegar na resposta ao qual tu, né, nos perguntasse aqui. Eu acho que a partir do momento em que a entrega ela é feita total, a renúncia ela é feita total, o Senhor ele vai sempre gerar e vai querer curar áreas das nossas vidas que vão gerar dependências maiores nele. Esse processo é contínuo. Esse processo ele é dia após dia. Porque a própria palavra diz, né, nós nunca chegaremos à estatura de varão perfeito aqui nessa terra. É de glória em glória, é de experiência. E a cada dia o Senhor vai curando áreas das nossas vidas. É como se fosse uma criança, que ela iniciasse toda a vida dela de estudos. Ela está lá no jardim, ela vai passar por todo o período de formação escolar, vai passando, né, nas fases aos quais ela tem que alcançar para chegar. E muitos se reprovam, e muitos não passam exatamente nesses processos. Eu sempre digo que é o jardim de infância espiritual. Tem muitas pessoas que estão sendo reprovadas ano após ano, porque não querem renunciar, não querem entregar, não querem abandonar algo que está escondido e oculto nas suas vidas para realmente viver as promessas e os propósitos de Deus. Então, o Senhor vai sempre curando áreas. Não foi, de repente, após 5 anos conhecendo Jesus, que todas as áreas da minha vida elas foram curadas. Foi um processo, mas o Senhor enxergou um desejo, um interesse, um coração disposto. Agora, um coração que realmente
teria vontade de servir. E aí Deus foi curando a área da sexualidade, Deus foi curando o compartimento das finanças. São as impurezas que muitas vezes vão permanecendo em compartimentos das vidas, muitas vezes nossas, que nós não permitimos que o Senhor venha curar e limpar. Então, esse processo, da cura do Senhor, ela é contínua. E vai acontecer até o dia em que nós chegarmos lá naquele momento da glorificação. Isso é santificação. Né? A santificação ela tem 3 aspectos. Ela é posicional. Quando eu aceitei Jesus, quando nós aceitamos Jesus, ele nos colocou numa posição de santo. Eu sou agora santo, separado para ele. Ele levou tudo aquilo que nós tínhamos através da sua morte. E agora nós vamos iniciar o processo da santificação progressiva, dia após dia. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. E essa santificação ela é progressiva até a glorificação, até nós chegarmos lá. Então, é dia após dia, renúncia após renúncia. E o que eu aprendi muito com Deus nesses últimos tempos é a intimidade. Porque por amar conhecimento, estudar, eu sempre mergulhei muito nos estudos. Sempre fui amante de estudar a Bíblia, apaixonado por Jesus. Sempre estudei, fui atrás de formação teológica, né? Fui buscar formação de curso teológico, fiz uma pós-graduação em teologia. É interessante porque a gente teve muitas oportunidades de crescimento na vida profissional para avançar no início da nossa vida profissional, e ministrar aulas para médicos, profissionais, crescer profissionalmente em outras possibilidades de trabalho. Eu disse para minha esposa, não, Rosângela, eu não quero isso para mim. Eu quero Cristo e eu quero Jesus. Eu mergulhei na teologia, eu fui estudar teologia e eu disse, Deus vai dar tudo para nós. E aí Deus foi colocando tudo. Então, eu sempre busquei muito conhecimento. Eu sempre fui um homem que eu orei, sempre tive a minha vida de oração, de intimidade quando eu conheci Jesus, e realmente me arrependi. Mas eu lembro que predominava muito mais na minha vida o estudo da palavra. Não existia um equilíbrio maior em intimidade e estudo. E muitos anos da minha vida eu fui muito religioso, por ter essa ideia do autoconhecimento, da busca, essas curas que o Senhor foi gerando dentro do meu coração. Durante muitos anos eu fui muito religioso. E a partir do momento que Deus foi permitindo alguns processos, e as curas foram os processos de cura acontecendo, eu fui entendendo a necessidade dessa intimidade maior. E depois desses 2 anos atrás que eu passei pela depressão, eu mergulhei profundamente na intimidade com o Senhor. Hoje eu passo muito mais tempo da minha vida conversando com Deus, em intimidade com Ele, na oração. Amo ler, estudo a Bíblia, leio livros, sou apaixonado, amo essa área da escrita, enfim. Mas eu entendi que o segredo está na intimidade com o Pai. É ali que o Senhor realmente nos cura, é ali que Ele realmente nos transforma, é ali que nós recebemos a revelação. E eu digo para Deus todos os dias, Senhor, o que Tu estás fazendo? Eu quero participar. Ou seja, Jesus, quando saía todos os dias para fazer aquilo que Ele tinha que fazer, antes dele chegar para curar alguém, antes dele chegar para libertar alguém, antes dele socorrer alguém, ele já tinha consultado o Pai. Ele já sabia exatamente aquilo que ele iria fazer. Então é essa revelação do alto que a gente precisa buscar todos os dias. Ou seja, fome e desejo em fazer a vontade do Pai. E aí abrir o coração e o Senhor vai curando. Mas é quebrando o orgulho, quebrando a autossuficiência. Eu sempre digo para minha esposa, assim, é uma área que eu tenho orado com Deus sempre, Senhor, não permita que seja menos de nós e mais de Ti. Eu estava ouvindo uma canção em inglês, tu Cris, que passou por lá há muito tempo, e fala exatamente, nessa canção ela diz, eu quero mais, eu preciso mais, que seja menos de Ti, mais de Ti e menos de mim. Que seja mais do Senhor e menos de nós. Que a glória seja dele. Que seja tudo para ele. E a gente acompanha o senhor na rede social e o senhor fala muito do Senhor, de Jesus, e como funciona, porque o senhor trabalha com estética. Então muitas pessoas, lógico, vão lá para buscar estética, mas o senhor sabe que por trás daquela busca estética, o senhor sabe que há uma falta. Sim.
Como o senhor consegue lidar com esse até onde o senhor pode avançar? Como funciona assim? Nos fala de alguma experiência que o senhor teve também para a gente poder... Legal. Muito legal esse tema. E eu tive particularmente muitas experiências legais. Porque muitos dos homens que me procuram hoje, Cris e Felipe, eles vêm realmente quando terminaram às vezes um relacionamento. Eu pego muitas vezes muitos homens que chegam para mim e dizem assim: doutor, eu infelizmente me separei da minha esposa, eu realmente perdi meu casamento, perdi meu relacionamento e agora eu estou precisando me cuidar. Isso é muito triste, porque por que não fez antes? Por que não se cuidou enquanto estava com o seu cônjuge? Muitos chegam dessa forma. Assim como muitos chegam, o casal, e eu acho muito lindo hoje, a mulher está se cuidando muito, as mulheres se cuidam primeiro, geralmente, do que os homens. As mulheres têm esse hábito de cuidar mais da saúde, tanto física quanto estética. E às vezes a mulher traz o homem, ou o homem vem e diz assim: olha, eu vim aqui para me cuidar porque a minha esposa está se cuidando, ela está ficando bonitona e eu preciso ficar bonito também, eu tenho que estar bem para ela, eu preciso estar bem com ela. E é muito interessante. Mas teve um caso de uma vez de um homem que veio consultar comigo, e ele veio consultar exatamente com esse tipo de situação. Dificuldade no casamento, dificuldade no relacionamento, ou pacientes com depressão e vêm cuidar da saúde em virtude da calvície, autoestima baixa, triste. E muitas vezes eu ministro a eles a palavra, eu falo do amor de Jesus. Eu já tive experiências de terminar a consulta e eu dizer para o paciente: olha, eu não sei se tu vais vir aqui fazer o procedimento comigo ou não, mas aquilo que tu precisavas receber hoje aqui era uma palavra de Deus, eu quero orar por você. Eu não me preocupo se tu vais fazer ou se tu não vais fazer. Eu lembro que teve um caso específico que eu operei um filho, e aí depois o pai veio consultar e foi essa situação em que depois eu operei ele, depois de alguns meses ele veio e eu disse: olha, depois tu vê se realmente tu queres isso. Mas aquilo que tu precisava hoje era uma palavra da parte de Cristo Jesus. Então, o ambiente ao qual nós estamos hoje é um ambiente onde eu entendi que as pessoas que chegam lá, eu oro a Deus e peço: Senhor, tu estás encaminhando por um propósito. O paciente que eu operei ontem, ele veio de Orlando, ele é brasileiro, ele mora há 5 anos nos Estados Unidos e ele trabalha com construção civil, a esposa é arquiteta, os pais já trabalham fora há muito tempo e a família dele, a esposa é de Minas Gerais, ele teve família em Joinville e aí no final ele conversando comigo, ele disse assim: doutor, eu queria te agradecer por estar aqui e eu queria te dizer algo. Eu sempre deixo para eles no final, eu faço uma carta à mão, eu deixo um versículo, eu deixo uma palavra, eu deixo uma mensagem para eles. Mas ele disse assim: eu queria te dizer algo. Eu cheguei até aqui hoje e estou aqui na tua clínica, vim para fazer essa cirurgia aqui hoje, porque eu vi que tu és um homem cristão e eu pesquisei nas tuas redes sociais e vi que você fala do amor de Deus. E esse é o motivo por que eu estou aqui hoje fazendo essa cirurgia. Ou seja, ele veio dos Estados Unidos, tem a família com a esposa em Minas Gerais e veio para fazer a cirurgia aqui porque Jesus encaminhou ele para cá. Ou seja, se a gente parar ao longo da nossa vida e buscar somente aquilo que é deste tempo, é passageiro, é temporal, o dinheiro, os recursos, nós podemos até encontrar uma falsa sensação de felicidade. Mas se todos os dias a gente entender que Deus colocará diante de nós pessoas e que nós podemos ser esse instrumento, assim como ele foi para falar e entregar isso para mim, a gente entender isso muda tudo. Eu tive mais uma experiência ainda nessa semana, eu vou compartilhar com vocês depois. A minha equipe, ela é Jesus, eu oro com os pacientes antes da cirurgia, falo do amor de Cristo Jesus ao longo da cirurgia, já tive muitas experiências, mas essa me marcou muito, porque já estava próximo ao final da cirurgia e era um momento em que as meninas estavam fazendo a implantação dos fios e é um momento já que eu já terminei a minha etapa, é só finalizar a cirurgia. E eu escutei
através, né, da sala, a minha equipe cantando. E era uma canção do Lázaro. E eu escutei e fui me aproximando e eu vim com o celular para gravar elas cantando. E aí, para minha surpresa, quando eu chego na sala, o paciente está cantando junto com elas. O paciente louvando a Deus junto com elas. Quantos pacientes no final da cirurgia já começaram a chorar comigo, quebrantados, ou muitos cantando glória a Deus, ou dizendo glória a Deus. Ou seja, aquele ambiente que eles receberam Jesus ali contagiou eles. E eles começaram a sentir a paz e a presença de Deus. Eu operei um médico de Joinville esse ano e estava tocando a música Que a bênção se derrame até 1000 gerações. E era o período da tarde. De repente aquele homem começou a soluçar na maca, acordado na cirurgia, porque às vezes o paciente não fica totalmente sedado, ele está anestesiado, mas não está consciente ali. Ele começou a chorar e soluçar da presença de Deus com o impacto da canção, da música tocando ali no ambiente. Então, nós temos vivido muitas experiências, né, da parte de Cristo Jesus, né, pessoas que tiveram revelações. Eu mesmo, operando um pastor, ele entregou uma mensagem de Deus para mim, assim, tremenda, tremenda. Ou seja, nós vivemos, né, propósitos eternos. Se a gente caminhar nesse nível, nesse ambiente, trazer Jesus para que a glória dele se manifeste e aquilo que ele quer gerar em nós, através de nós, meu Deus. Então é lindo. Então já tive experiências relacionadas à questão estética. Sempre aconselho a uma restauração, a uma reconciliação. A gente sempre luta pela restauração, pelo casamento, mas muitas pessoas, infelizmente, vêm depois de um momento, depois de uma perda. Ou seja, nós precisamos cuidar, né, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Eu sempre digo assim, né, e até hoje eu estava ministrando sobre isso, Daniel é um grande exemplo na Bíblia de um profeta de Deus que viveu dos 15 a 16 anos dele até os 80 e poucos anos, um velhinho com os cabelos já envelhecidos, as cãs envelhecidas, mas um homem de quê? De constância, de intimidade, de relacionamento, de frequência na presença do Senhor. Mas por que Daniel era assim? Daniel assentou no seu coração, a palavra diz em Daniel capítulo 1, não se contaminar com os manjares do rei. Ele tomou uma decisão, não negociar jamais os valores dele. E a gente percebe que aquilo que ele fez, os jejuns de Daniel, muito conhecido, de legumes e de água, aquilo ali ia trazer um benefício gigante para o corpo físico dele. Quem faz jejum hoje traz benefícios para o seu corpo. Sim, o jejum ajuda, né, na desintoxicação, na melhora, enfim, vários aspectos hoje documentados do jejum. Só que, infelizmente, muitas pessoas às vezes fazem um jejum ou aliançam algo nas suas vidas concernente a outros propósitos, daquilo que a gente vinha falando antes aqui, a não propósitos espirituais. Ou seja, tem que nascer primeiramente no espírito, tem que ser gerado no espírito para descer a nossa alma, para descer ao nosso corpo. Ou seja, fazer ou não fazer jejum hoje vai trazer benefícios físicos, mas quando eu alianço isso a um propósito que é espiritual, nós vamos além. Nós enxergamos além, nós vamos muito mais além. Então, alguém pode fazer um jejum, um procedimento com uma intenção impura, por um propósito impuro, para querer despertar algo. Por exemplo, hoje os cirurgiões plásticos fazem cirurgias. E nós mesmo na clínica operamos, fazemos botox, minha esposa faz procedimentos, mas a intenção do coração é aquilo que o Senhor sonda. Ou seja, o pecado, eu entendo que, a gente entende ao longo dos anos que a gente precisa discernir muito bem, o que é uma proibição, o que é uma liberdade. Mas aquilo que o Senhor quer de nós, o quê? É discernimento espiritual. Qual é a intenção do meu coração? Meu coração é uma satisfação para mim, para minha casa, para o meu bem-estar. É um amor próprio comigo mesmo, com o meu corpo, me sentir bem, eu estando bem fisicamente, esteticamente, emocionalmente, para minha casa, para o meu lar, para eu me sentir bem, ou isto é uma vaidade, ou isto é uma lascívia, uma sensualidade exagerada, isso é um desejo impuro, isso é para despertar
um desejo em outras pessoas. Então, somente Deus pode sondar o coração, né? Somente Deus pode entender, né? Então, nós ficamos com essa palavra do Senhor. Todas as coisas, né, estão nuas e descobertas diante dos olhos do Senhor. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Mas aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. Foi aquilo que o salmista diz. Então, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente querer, né, fugir da presença dele. Verdade. Doutor, nosso podcast é chamado Elevado. E nós também fazemos uma pergunta para todos os nossos convidados aqui. Porque existem momentos da nossa vida em que a gente se sente, como Davi dizia, eu posso estar no vale, posso estar... Eu creio que esse momento que o senhor vive é um momento que o senhor consegue enxergar de um lugar mais elevado tudo aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida. E dentro disso, quando nós fazemos essa pergunta, a gente pede para que os nossos convidados deixem uma palavra para o pessoal que está ouvindo, falando a respeito do que se trata de um lugar elevado, não de status, mas um lugar elevado em Cristo, e o que nós podemos perceber nesse lugar elevado em Cristo, porque esse é o nosso objetivo aqui, para que as pessoas saiam daqui ministradas e que saiam com uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida, que possa ser isso para as pessoas nesse momento, sabe? Amém, amém, Cris. Eu acho assim que eu quero deixar duas palavras aqui. Uma frase do nosso pastor Júnior Rossirola, ele sempre diz muito assim: faça o que você nunca fez para viver aquilo que você nunca viveu. Se nós verdadeiramente buscarmos a presença do Senhor, a palavra diz: buscar-me-eis, Jeremias 29 algo, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu acho que a busca, o desejo, essa fome em querer a cada dia mais a presença com Ele, a intimidade dEle, a revelação dEle, é o que realmente vai fazer com que a gente venha entender realmente quem nós somos. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Senhor, nós somos servos. E o Pai sempre vai querer ensinar. Ou seja, nós precisamos sempre querer aprender com o Pai. Abrir o nosso coração. Não viver uma vida de máscaras, de mentiras, de enganos. Eu sempre digo: vai viver comigo uma semana lá em casa. Vive comigo, com a minha esposa e com o meu filho, lá dentro do nosso lar. Nós vamos ter erros, nós vamos ter falhas, nós vamos falhar um com o outro como falhamos hoje. Errei em uma atitude com a minha esposa. Mas aquilo que existe dentro do nosso coração é o entendimento de que Deus nos uniu e nos chamou para uma grande missão e para um propósito que é eterno. E eu preciso continuar, eu preciso caminhar. As nossas falhas não nos definem. Os nossos erros, aquilo que nós cometemos, não define quem nós somos. Aquilo que vai definir quem nós somos é aquilo que nós entregamos para Cristo todos os dias. Então, tudo é dele, é por ele, é para que a glória dele seja exaltada. Se nós temos algo hoje de prosperidade em qualquer área da nossa vida, seja prosperidade financeira, prosperidade em qualquer área, é para que o nome dele seja glorificado. Então, a minha oração para Deus, né, a cada dia mais é essa, é que esse meu amor, essa minha sede, essa minha intensidade por ele seja cada vez maior. E eu quero participar, eu digo para ele, de tudo aquilo que ele está fazendo. Jeremias diz, né, eu gosto muito dele: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se nós clamarmos, se nós pedirmos, se nós acreditarmos, confiarmos, ele fará. Amém, doutor. Uau. Sabe, para mim aqui é um tempo muito lindo poder ouvir isso do Senhor. Te conheço há uns 2 anos mais ou menos, mas a gente sabe que não é o conhecimento natural que nos traz intimidade, é o conhecimento no Espírito. E a gente não bate muito papo, a gente não conversa muito, mas é muito interessante que desde que eu te conheci, parece que eu já te conheço há muito tempo. Desde que a gente bateu um papo rapidão, a gente já se conectou no Espírito. Então a gente sabe que isso é além de uma fronteira de cidade, isso vai além de uma união de igreja, isso fala realmente do Espírito, sabe? E essa tarde aqui, esse momento que a gente está gravando,
eu sonhei com esse tempo aqui porque para mim era um sonho. O Felipe não te conhecia ainda, mas Só o Felipe ouvi falar. Mas o Felipe tem até um amigo em comum, né? Que eu tô mandando mensagem pra ele aqui. Conta pra Manda ele. um abração pra ele. Olha Ele aí, mora... O Jaderson. Olha só. Ele mora no meu coração. Manda um abração. Jaderson da Donep. Tá congregando hoje lá com o Mevan, pastor Léo, que é um amigão, um homem de Deus, querido demais. Um homem que deseja, né, quer conhecer e quer aprender mais com Jesus sempre. Que legal, que legal. Ele sempre falava, ó, tem que levar o doutor Galindo. Eu vou falar pra ele. Você fala, o Cris conhece ele também. Que legal. Fala, cara, tem que marcar com ele. Que legal. Aí chegou o dia, eu mandei uma selfie, que você estava distraído, mandei uma selfie. Aí mandei pra ele, meu Deus, cara, que bênção. Que legal. Eu amo Jesus. Não tem como a gente não se apaixonar por ele todos os dias, estudando a medicina, o corpo humano, a perfeição de tudo aquilo que ele fez. Eu estava com meu filho essa semana e tudo é espírito. Tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres físicos, biológicos, emocionais, sociais, enfim. Mas nós somos essencialmente espirituais. E o verdadeiro relacionamento com o Pai é desenvolvido o quê? Em espírito e em verdade. Então é isso que nós precisamos alimentar a cada dia mais. E o meu filho estava no stories ali no Reels, enfim, vendo alguma coisa, e aí eu escutei o que ele estava ouvindo. E aí falava assim, você sabe qual que é a única estrutura do corpo humano que não tem nenhuma vascularização, que ela não tem nenhum vaso que irriga sanguíneo? E aí eu gosto de pesquisa, eu gosto de desafios. Eu disse, mas o que é isso? E aí ele passou rapidamente, saiu e não vi a resposta, e eu fui pesquisar. E aí na pesquisa falava que é a córnea, aqui dos nossos olhos. A córnea, para ela ser nutrida, ou seja, para que a nossa visão ela esteja perfeita, ela não é nutrida através dos vasos capilares, mas sim através das lágrimas que são produzidas pelas glândulas aqui, né, das estruturas oculares, e através de um líquido produzido através de uma câmera que tem dentro dos nossos olhos. E aí, quando eu estudando isso, veio no meu espírito, para enxergarmos, precisa ter algo que flua continuamente e transparente. Aquilo que é verdade, aquilo que é puro, que é a presença do Espírito Santo. Se a presença do Espírito Santo fluir verdadeiramente dentro de nós, aqui dentro do nosso espírito, nós vamos ser lavados, nós vamos ser purificados, nós vamos enxergar aquilo que nós precisamos realmente enxergar. E eu vou preparar uma mensagem a respeito disso, porque eu sempre gosto dessas analogias e Deus vai falando comigo através do corpo humano. Eu sou apaixonado por isso. O corpo fala, né? O corpo fala. Lembra dessa palavra? A pastora Michele, uma grande pastora, mulher de Deus, pregou um dia em que o corpo fala. Como os legistas, eles legal, encontram o corpo e eles, conforme aquilo que a forma que eles encontram, o corpo vai falando para eles. Exatamente. Doutor, que honra poder te receber aqui, a gente fica super feliz, sabe? Honrado pelo senhor ter tirado um pouquinho de tempo e tá aqui com a gente contando essas histórias, e se a gente for contar, tem muita história ainda para contar, né? Legal. A gente agradece muito a sua vinda aqui, muito obrigado, agradece a doutora, agradece o Luca por ter liberado o senhor para a gente poder desfrutar um pouco da sua vida aqui. Amém, amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz, né? Estou sempre aberto, né? O que eu puder compartilhar, o que eu puder ajudar, as pessoas que vão ter, né, o acesso a essa palavra aqui, aquilo que a gente compartilhou um pouquinho de Cristo Jesus, que nós possamos doar sempre. O Pai foi doador, o Pai foi generoso, o Pai foi abundante. Que a gente possa usar e doar tudo aquilo que a gente recebeu dele para que o nome dele cresça. Amém. Gratidão. Amém. Doutor, muito obrigado. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Doutor Galindo, um grande homem de Deus. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Um abraço. Até mais. Deus Tchau, tchau. abençoe. Até mais.